Agora que você está animado, né? Tem alguém animado aí, não? Olha, é o primeiro culto, hein? Imagina hoje, 7 horas da noite. Primeiro culto. Vamos para a palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, assim, igual eu gosto, sou velho, né? Eu gosto de Bíblia de papel. Pegue sua Bíblia. Se você já é mais moderno, trouxe seu celular, e no seu celular tem um aplicativo da Bíblia, pegue sua Bíblia, pegue seu aplicativo, abra o seu tablet. Ou se você é daqueles igual meu avô mal sabia ler, mas não tinha um versículo que ele não sabia de cor. O pregador ia falando, ele sabia todos os versículos de cor, assim, sabe? Talvez você é igual ao meu avô, abre aí o seu aplicativo mental e vamos juntos para a palavra de Deus. Uma das funções que eu tenho aqui na igreja é a de dar aconselhamentos para pessoas. Nós na igreja nós temos uma central de aconselhamentos, talvez você não saiba disso, então eu acho que é importante eu compartilhar. No site da igreja, você vai rolando para baixo, tem um botão que ali diz aconselhamento. Se você clica naquele botão, abre um formulário, você preenche aquele formulário, e esse formulário vai na secretaria da igreja e é direcionada para a direção da igreja, que vai te encaminhar para um conselheiro que tenha disponibilidade e que, pelo julgamento da direção da igreja, será o conselheiro mais adequado para atender você, conforme a necessidade que você descrever ali. Então, é muito bom ter isso na igreja, porque nós entendemos biblicamente que quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos curados. Então, o aconselhamento não é simplesmente para você chegar aqui e falar, eu pequei, mas sim para você abrir o seu coração e dizer, eu estou com a seguinte dificuldade. E aí, biblicamente, todos os conselheiros irão te direcionar biblicamente para o que Deus deseja para a sua vida. E, cumprindo essa função de conselheiro, Deus tem falado muito comigo sobre a necessidade do povo de Deus entender o Evangelho, entender o propósito. Talvez se eu perguntasse, fizesse uma enquete aqui agora, colocasse um link no site da igreja e pedisse para você entrar nesse link e responder uma enquete, respondendo, você sabe o motivo pelo qual você saiu da sua casa e veio para cá hoje? Falando assim, de sopetão, parece que todos sabem essa resposta, né? Porém, o que eu tenho escutado de Deus é que, na verdade, poucos sabem realmente essa resposta. Por que você vem aqui na igreja? Por que você vem na NIB? Se você frequentar os GEAs, você escuta muito, eu fui para a NIB porque tem um ministério infantil maravilhoso. Ou eu fui para a NIB porque lá eu me achei. Ou eu fui para a NIB porque eu tenho um vizinho que era... E ele começou a ir na NIB e virou... para não usar palavras, né? Ou seja, existem N motivos, talvez, que tenham feito você começar a frequentar essa igreja. Mas a pergunta a qual eu estou me referindo não é simplesmente por que você vem na nova igreja batista, mas sim, por que você se considera um cristão evangélico? Por que você faz parte de uma comunidade cristã que prega e que vive a palavra de Deus? Por que você faz isso? Essa resposta não é uma resposta fácil. Não é uma resposta fácil. Ela depende de uma caminhada e depende de uma certa maturidade. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, ela vem de encontro a essa pergunta. Por quê? Por que todo domingo eu me arrumo e vou para a igreja? Por que eu vou num GA? Por que se alguém me perguntar, eu me apresento como evangélico? Por quê? Por quê? Sabe?
Eu vou me atrever a fazer essa enquete de um jeito bem superficial. Quantos aqui acreditam que tem essa resposta bem definida no seu coração e na sua cabeça? Levante sua mão. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Deu para ter uma ideia, que eu coloquei uma dúvida no seu coração, né? Talvez, será que eu sei? Será que eu não sei? Acho que eu não vou levantar a mão, não, porque talvez eu não saiba, né? Mas não é essa a intenção. A intenção é te trazer a reflexão e ao entendimento do que Deus fez na sua vida, do que Ele continua fazendo e do que Ele fará na sua vida. E como Ele faz isso? Nós estamos aqui vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. E o propósito de Deus para as nossas vidas envolve o quê? Um processo. Diga comigo assim essa palavra, processo. Se nós abrirmos a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3. Deixa eu ligar aqui. Aí. Colossenses capítulo 3. Nós já temos uma ideia do que é esse processo. O que diz? Capítulo 3, versículos 12 a 14. Se você tiver sua Bíblia aí, marque esse versículo. Olha só. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Como eu disse, como cristãos, nós vivemos um processo. A partir do momento que você entende que você precisa da salvação da sua alma, porque você já nasceu em pecado, por causa do que Adão e Eva fizeram, você entende que você nasceu em pecado e você precisa da salvação. E você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Você diz para Ele, Jesus, eu entendo que eu sou um pecador. Não simplesmente pelos meus atos, mas eu já nasci em pecado, porque a Bíblia assim afirma. Eu entendo que sou um pecador, e eu preciso do seu perdão, e não somente do seu perdão, eu preciso do seu senhorio na minha vida. Eu entrego minha vida ao Senhor, porque eu quero que você seja o Senhor da minha vida. Quantos que estão aqui nessa manhã ainda não tomaram essa decisão? E gostariam de tomar essa decisão, de dizer para Deus que você entende que é um pecador e que precisa do perdão dele e quer entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de tomar essa decisão? Levante sua mão assim, só para eu saber. Não? Não? Então, a minha fala vai ser baseada no entendimento de que ou você já tomou essa decisão ou você não quer tomar essa decisão. Nada impede que até o final você mude de ideia e decida tomar essa decisão. Por quê? Porque eu quero falar especificamente com quem já tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus Cristo e deixar com que Ele seja o Senhor da sua vida. A partir do momento que eu decido isso, que eu tomo essa decisão, se inicia um processo na minha vida. Porém, eu preciso entender que o início do processo é como se fosse uma bomba atômica que caísse na minha vida. E ela começa com a certeza de que eu sou o povo escolhido de Deus, que eu sou escolhido de Deus. Poxa, pastor, mas o povo escolhido de Deus não é Israel? Talvez agora, como nós estamos em todo lugar e a todo momento ouvindo falar de Israel, de palestinos, talvez essa ideia venha na sua mente. O povo escolhido é o povo de Deus. Sim, o povo escolhido é o povo de Israel. Através de Abraão, Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Porém, há 2000 anos atrás, Deus se manifestou em forma de homem. E um homem chamado quem? Jesus Cristo. E Jesus disse aquilo que nós encontramos registrado em João 1, 7, 8, que Ele veio para os seus,
ou seja, para o povo de Israel, mas os seus o rejeitaram, não o aceitaram. E por conta disso, em Jesus Cristo, nós temos o direito de ser chamados o quê? Filhos de Deus. O povo de Deus escolhido, aquele Israel ao qual Deus desejava que fossem tudo que ele sonhou que fossem, rejeitaram a salvação, rejeitaram o Messias. A partir desse momento, todos aqueles que tomassem essa decisão de aceitar a Jesus Cristo como Salvador, como Messias, nos tornamos o quê? Esse povo escolhido. Então você é povo escolhido. E olha só, se você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, você não tem escolha de dizer, não sou povo escolhido. Povo escolhido é só... Não, você é, automaticamente isso acontece. Não tem o que você faça para mudar isso. Isso faz parte da graça. Isso faz parte do plano de salvação para mim e para você. Está claro? Todo mundo entendeu isso? Então diga, eu sou o povo escolhido. Pronto, isso precisa estar muito claro. E olha, isso é o início do processo. Isso é o início daquela bomba atômica que eu comentei para você. Isso entra na sua vida de uma forma instantânea. A partir do momento que você falou, eu quero, pronto, isso acontece. E não existe nada que você possa fazer a não ser aceitar. Está junto comigo? Estão acordados? Que hora que é agora? 9h30? Tá, já, né? Então vamos continuar. Como povo escolhido de Deus, santo. Eita, pastor. De novo você vai falar sobre... Toda vez que eu subo aqui, parece que eu falo sobre santidade, né? Quero fazer o povo parar de pecar, parar de ver pornografia, parar de mentir, parar de... Mas olha só, esse santo ao qual o apóstolo Paulo se refere aqui, também acontece instantaneamente a partir do momento que você aceita. A santificação do cristão, ela acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a transformação, faz parte da nossa justificação. Nós éramos pecadores e merecedores da graça e Jesus Cristo vem, através do Espírito Santo, entra na sua vida e te transforma no quê? Num novo homem. Essa transformação se chama de santificação inicial, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Salvador. Por que isso é necessário? Porque Deus é santo e você só pode se relacionar com Ele através dessa santidade inicial que acontece no momento que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Isso é instantâneo, você não escolhe, você não fala, eu quero ser santo agora. Não, isso acontece instantaneamente. Você abriu o seu coração para o Espírito Santo entrar, Ele te transformou em santo. Isso não tem como você fugir. Olha, eu faço questão de abrir 1 Coríntios. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, olha o que ele diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Percebe que isso aqui não depende da pessoa dizer eu quero ou não quero. Ela diz o quê? Eu quero a salvação. No pacote da salvação, entra tudo isso, justificação, santificação. E a partir desse momento você é o quê? Santo. Eu sou santo. Aí o apóstolo Paulo continua. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, chamados para serem santos, se refere ao processo de santificação que continua a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador, até o momento em que nós seremos glorificados em Deus, e a nossa carne,
esse ser humano que habita dentro de mim vai deixar de existir, e eu serei glorificado, e eu serei como Jesus, e a partir desse momento eu não vou mais pecar. Aí é a glorificação, aí é o final do processo de santificação. Do momento que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, Ele me torna santo. Diga assim comigo, santo. E aí eu inicio um processo de santificação que vai durar toda a minha vida. De glória em glória nós seremos transformados. E Deus vai se manifestar através de nós. E vai nos moldando. E nós vamos abrindo nosso coração para a ação do Espírito Santo. E vamos lutando contra o pecado. E vamos cambaleando. E Ele vai nos erguendo. E vai nos perdoando. E esse é o processo. E vai até o final. No final vai acontecer a glorificação. E a partir desse momento eu serei completamente santo. Porque senão eu não vou poder chegar na presença de Deus. Ficou claro? Deu para entender? Eu estou tentando explicar para você como eu explicaria para o meu filho de 8 anos. Deu para entender? Deu para entender? Então, você não pode dizer eu não sou santo, porque ontem eu tomei uma cerveja e xinguei minha mulher. Você não pode dizer isso. A partir do momento que você aceitou Jesus, você é santo. Talvez você tenha falhado nesse processo de santificação e tenha deixado o inimigo agir através da sua fraqueza. Entende? Ficou claro? Temos que continuar lutando contra o pecado? Por quê? Porque estamos no processo de santificação. Entendido? Então, esse santo aqui, se você entregou sua vida a Deus, não tem como você escolher. Pronto, entreguei minha vida a Deus, sou santo. Aí tem outra coisa que acontece. No exato momento da nossa salvação, que eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, que é maravilhoso. João 3,16 diz o quê? De tal maneira o quê? Deus amou o mundo. Percebe que isso já aconteceu? Não tem como você dizer não, eu não sou amado por Deus, porque a minha vida é muito sofrida. Não tem como você dizer isso, porque Ele já te amou. Não tem, não tem. Então você é amado. Diga comigo, eu sou amado por Deus. Não é porque não tem aflição, mas é porque Ele entregou tudo que Ele tinha de melhor para que você fosse salvo. É por isso que você é amado. Não é porque não tem sofrimento, não é porque não tem caso de doença na sua família, não é porque não falta dinheiro, não é porque está dando tudo certo, é porque Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que você seja salvo. E isso tem que ser motivo mais do que suficiente para você todos os dias, quando abrir os seus olhos, agradecer a Deus por ser amado. É ou não é suficiente? O que mais precisa? O que mais precisa para que Ele nos faça entender que Ele nos ama? Ele te ama. Olha o que diz em João 15, Evangelho de João, é o último dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você chegou em Atos, volte um pouquinho. João 15, 13. Olha só o que diz aqui. 15, 13 não. Espera aí que eu me perdi. Cadê? Está aqui. João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por você. Não existe amor maior do que isso. Então você não pode, em nenhum momento, por pior que esteja a situação, por mais que o seu mundo esteja desmoronando, você não tem o direito de não se sentir amado por Deus. Você não pode dizer isso. Isso é uma afronta. O simples sentimento de não se sentir amado já está errado. Significa que o Espírito Santo não está com total liberdade na sua vida.
trazendo a verdade de Deus para você. Você está fazendo algo que está impedindo a ação do Espírito Santo na sua vida. Se você não está se sentindo amado por Deus. Porque isso é instantâneo. Lembra que eu falei que é como se fosse uma bomba atômica que entra na sua vida? Talvez você não sinta isso. Outra vez, outros sintam de uma forma tão grande, exacerbada, que sai falando para todo mundo. Eu encontrei algo que... Sabe a mulher samaritana? Desse jeito. Crente novo, meu Deus do céu, tem muito crente novo convertido que dá vontade assim, ó, abraçar e ir junto. Entende isso, recebe isso de uma forma tão verdadeira, que não consegue ficar de boca calada. Sabe, compra uma Bíblia grandona, e anda com ela assim debaixo do braço, coloca um adesivo no carro, propriedade de Jesus, e pá, e tal, e fala para o vizinho, e fala para o patrão, e fala para o empregado, e fala para os parentes. Isso acontece de forma instantânea na nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Porém, como eu disse lá no começo, é um processo. E esse processo envolve não somente se sentir amado por Deus, mas viver esse amor. Existe algo que nos une a Deus, que é o amor, e que a palavra chama de elo perfeito. Existe algo que mantém essa chama, isso que acontece, essa bomba atômica que explodiu dentro de nós, quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, que ela precisa ser mantida, acesa. Isso precisa ser mantido aceso dentro de nós. Como que nós fazemos isso? Através desse elo perfeito. O que é um elo? Algo que une. Você entende isso? O elo de uma corrente, por exemplo. Uma corrente tem vários elos. A Bíblia chama o amor de elo perfeito. Ele não tem imperfeição, não tem nada de errado nele. Ele nos une a Deus. A partir do momento que eu passo por esse início do processo, eu preciso manter o processo funcionando em mim. Como eu faço isso? Através do quê? Do elo perfeito. O que é esse elo perfeito? O amor. E talvez essa seja a maior dificuldade do cristão. Porque nós caímos na tentação de achar que somente a obra de Deus na nossa vida é suficiente e pronto, acabou. Agora eu só vou no culto, de vez em quando fazer a meditação, fazer alguns ministérios e pronto, acabou. Não preciso manter esse elo perfeito. Porém, a palavra de Deus nos traz um ensino muito, mas muito primordial, para que essa vinda todo domingo aqui não seja uma vinda à toa. Para que toda vez que eu colocar os meus joelhos no chão e me dirigir a Deus, não seja simplesmente palavras jogadas ao vento. Para que todas as vezes em que alguém perguntar qual é a razão da sua fé, por que você é crente? Ou, mais ainda, o que é ser um cristão evangélico da Nova Igreja Batista? Gente que acha que ser, que não entende direito, talvez pergunte isso para você. E você consiga entender, eu sou um cristão para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E o propósito de Deus para a minha vida é demonstrar Deus para as pessoas. Como que eu levo Deus ao mundo? Como que eu faço isso? Através desse elo perfeito, através do amor, não tem outro jeito. Não é simplesmente mostrar com as minhas atitudes que agora eu tenho um caráter correto. Demonstrar com as minhas atitudes que agora eu sou preto no branco. Não, eu preciso amar. Eu preciso viver o que Jesus viveu. Poxa, se eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, eu não posso fugir de ser como Ele foi. E qual foi o maior ato de Jesus? Qual foi o maior ato de Jesus? Curar enfermos? Ressuscitar? Fugir da tentação? Isso foi a maior coisa que Jesus fez? Não, foi nos amar.
foi entregar a si mesmo. Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou. Qual é esse novo mandamento? Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Não é como a si mesmo. Quando ele disse um novo mandamento, o que ele estava dizendo? Você amar a si mesmo é natural, você sabe fazer isso. Qualquer criancinha já nasce com esse egoísmo entranhado em si e sabe se amar. Então, ele, lá na outra passagem, ele pegou, vamos pegar todos esses mandamentos, vamos transformar. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certo? Fica só com esses dois. Mas você vai ver na outra passagem que Jesus fala, um novo mandamento vos dou. Qual é esse novo mandamento? Que vocês amem aos outros, uns aos outros, como eu vos amei. Do que Jesus estava falando? De relacionamento. Se você sair daqui dessa manhã entendendo que você não pode ter um relacionamento saudável com Deus, quando você não consegue ter um relacionamento saudável na horizontal com o teu próximo, a palavra entrou no seu coração. Se você sair daqui dessa manhã com a certeza de que a sua relação com o seu próximo, com o seu irmão, com sua irmã, com seu marido, com seu filho, com seu patrão, com seu empregado, precisa refletir aquilo que você recebeu de Deus. Se você sair daqui entendendo isso, a palavra de Deus foi plantada no seu coração, e eu serei muito grato a Deus por isso. Mas eu não quero terminar essa mensagem sem trazer algo prático para você. Talvez você precise de algo, poxa, mas Paulinho, como é que eu vivo esse amor? Como eu vivo esse elo perfeito no meu dia a dia? Porque aqui é fácil. Meu Deus do céu. Imagina, aqui está todo mundo, sabe? Gente, é muito bom estar aqui. Não é à toa que Davi falava, melhor 1000 dias na sua casa do que um fora dela. É muito bom estar aqui. Não é bom estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Mas, e a partir do momento que eu coloco o pé ali fora, que eu entro no carro e as crianças começam a gritar, e a esposa se estressa, e eu... Hã? E aí? Acabou o crente? Acabou o cristão? Acabou o elo perfeito? Acabou a obra de redenção, a de santificação que Deus continua fazendo na minha vida? Acabou? Não. É ali que eu darei frutos de arrependimento. É ali que o Espírito Santo vai começar a agir na minha vida, ao ponto de demonstrar tudo que Ele é capaz de fazer. Qual é o fruto do Espírito? O primeiro gominho do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Que eu acho que se eu tiver só domínio próprio, os outros vêm de bônus. É ou não é? Quantos precisam mais domínio próprio aqui? Só eu? Se tiver domínio próprio, já era, mano. Já está... Estou no óleo. Então eu quero trazer para vocês, de uma forma prática, como nós vivermos esse amor nos nossos relacionamentos, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos vizinhos, com as pessoas que trabalham com a gente, com as pessoas que a gente encontra na rua, sabe? Aquele cara encaixaçado que vem bater no vidro do seu carro. Ele junta as pernas assim para fazer assim, né? Já viu, não? E você... sabe? Nesses momentos é que nós precisamos viver esse amor. E esse amor, se a gente parasse só no que diz aqui, ó, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, já estava bom, não é? Se eu conseguisse a metade disso, já estava. Talvez não estaria nem careca. Mas eu quero trazer para vocês alguns textos da Bíblia que nos trazem de uma forma prática como viver isso no nosso dia a dia. E se você gosta de anotar, eu te aconselho que você anote,
Por mais que eu não consiga anotar e ouvir a mensagem, mas eu e meus problemas. Para você, eu aconselho que você faça isso. Por que eu faço questão de falar isso? Talvez você me vê aqui na igreja e você nunca me vê anotando. É porque se eu anotar, eu não ouço. Se eu ouvir, eu não anoto. Entende? Mas é um problema meu. Eu sei que 80% das pessoas fixam mais quando anota. Por mais que você não vai ler depois. Só o fato de você raciocinar, pensar e anotar, já te ajuda a fixar mais. Então, olha só. Para a gente viver esse amor no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, algumas coisas precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Uma delas é vou precisar da tua ajuda aí que não está funcionando aqui não, tá? Mas primeira delas é a comunicação. Eu não sei você, mas 98% dos meus problemas no dia a dia é comunicação. Eu falo na hora que não tenho que falar. Eu não falo na hora que as pessoas esperam que eu fale. Eu falo de um jeito que as pessoas não entendem. E a palavra de Deus nos traz ajudas para que a nossa comunicação seja melhor. Uma delas é que nós devemos agir com a verdade. Repita comigo, verdade. Olha só, a partir do momento que você entende isso, a maioria dos seus problemas de comunicação, eles vão para o chão. Por quê? Porque nós costumamos maquiar a verdade na nossa comunicação diária. Nós nos acostumamos a dizer verdades de uma forma nossa. Ah, mas essa é minha verdade. Sabe? Olha o que a palavra nos diz. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando a gente entende isso aqui, a gente fica preso nisso aqui. Pastor, eu só falo a verdade. E aí, senta um casal na minha frente, que o marido só fala a verdade e a mulher está toda machucada. Aí o marido fala, pastor, mas eu só falo a verdade. A Bíblia manda eu falar a verdade. Qual o problema? Que a gente não continua no processo de entendimento do princípio bíblico. Próximo slide, por favor. Antes, seguindo a verdade em amor. Muda ou não muda? Muda ou não muda? Eu falo muito do meu avô, né? Que eu gostava do meu avô. Meu avô era um cara espetacular. Mas ele falava um negócio pra gente. Fale só a verdade. Mas nem toda a verdade. Como assim, vô? Por exemplo, se a Terezinha faz o almoço, e o almoço não está do jeito que eu gostaria que tivesse, com o sal do jeito que eu gostaria que tivesse, com o tempero do jeito que eu gostaria que tivesse. Precisa eu chegar e falar para ela, ó, sua comida está ruim, porque eu só falo a verdade? Não precisa. Não precisa. O que eu faço então? E como? Percebe? Ele mentiu para ela. Ela perguntou se a comida estava boa? Não perguntou. Não faça isso, mulheres. Ela não perguntou. Então, está tudo bem. Acabou o almoço. O dia passou. A noite chegou. E está tudo certo. Por quê? Eu não menti para ela. Mas eu não precisei ferir o coração dela dizendo que ela não sabe cozinhar. Então, falar somente a verdade, mas a verdade em amor. Próximo, por favor. Sabedoria. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Aqui está falando que não é para falar? Está dizendo, a Bíblia está dizendo isso? Salomão falou que não é para falar? Não falou que não é para falar. Salomão falou que não é para se irar?
se você irá, você vai para o inferno? Foi isso que Salomão falou? Não. A sabedoria nos traz o tempo certo. Existem muitos homens que têm problemas de falta de posicionamento na vida. Por quê? Porque ele não se ira nunca. Tudo está mil maravilha. Oh, pode o mundo cair. E a mulher esperando ter um homem na sua vida. Sejam tardios para irar-se. O que é irar-se? Você entender que aquela situação está errada e se posicionar, mas no momento certo, com as palavras corretas, com o tom de voz correto. Não é encontro de casais não, né? Então vamos continuar. Próximo, por favor. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Quando nós somos íntegros nos nossos relacionamentos, isso faz com que nós andemos no caminho correto, porque a integridade do justo o guia. Então, você ser correto no seu agir, no seu falar, no seu pensar, na forma de se relacionar, isso faz que você ande num caminho correto. Por quê? Porque a destruição vem com aquilo que nós transformamos em algo que nós não somos, na verdade. Ser falso é não ser original, não é ser do jeito que Deus te fez. Isso que é ser falso. Você não dizer para sua mulher que a comida estava sem sal ou muito salgada, não é ser falso. É você agir com sabedoria. Isso é agir com sabedoria. Agora, você chegar para sua mulher e ela queimou arroz, ela botou muito sal no bife e botou muito alho no feijão. Assim que você comia não sabia se era um grão de feijão ou um grão de alho. E você chega, meu amor, você é a melhor cozinheira do mundo. Você me comprou pelo estômago. Isso é ser falso. Entende? Precisava? Não precisava. Elogios corretos, na hora certa. Próximo. Slide, por favor. O homem perverso provoca o quê? Dissensão. E o que espalha? Fuxico. A Bíblia está falando que tem homem que fuxica? Tem. Essa história de que é só mulher que fuxica é uma farsa. Qual que é a diferença? Mulher faz isso às claras. E homem é... Você viu, cara? Fulano... Sabe? Quando você foge disso, os seus relacionamentos começam a ser construídos na base da confiança. Porque se você não é capaz de falar mal do outro, você não vai ser capaz de falar mal de mim também. Simples assim. Se você chega em casa falando mal do seu patrão, do seu empregado, os teus filhos entendem que você pensa mal de todo mundo. Qual é o grau de relacionamento que vai ter o seu filho com você? De desconfiança. Próximo, por favor. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Isso é se colocar no lugar do outro. Talvez você não está alegre, mas a sua mulher chegou para você e contou uma conquista no trabalho. E aí você, meu Deus do céu, que bom. Você está se colocando no lugar da outra pessoa. Seu filho chegou e falou, pai, consegui tirar um 7. E você sabe que a capacidade natural dele seria para um 6,5. Você se alegra junto com ele, cara. Não fez mais com a sua obrigação. Tirou 9,59. Alegre-se com os que se alegram. Um vizinho chegou e contou, cara, você não vai acreditar. Minha mãe está doente. Estou arrasado. E aí você abraça ele. E não vai pregar para ele. Não, você vai chorar junto com ele, só isso. Criando relacionamentos saudáveis que mostram esse elo perfeito.
Próximo, vou pedir para a banda subir que nós já vamos terminar. E aí, conforme a banda sobe, você acredita que está acabando, né? Próximo. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não adianta o seu patrão te achar amável. Não adianta o pastor olhar para você e falar: meu Deus, olha que mulher amável. E o seu filho, o seu marido, sua esposa não conhece essa amabilidade. Também não adianta você ser amável somente com aquela pessoa que compartilha o leito com você. E aí com todo mundo você é um... Seja sua amabilidade conhecida por todos. Próximo, por favor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Humildade não é ser pobre, gente. Muitas pessoas têm esse conceito de errado. Nossa, fulano é humilde, mora numa casa de taipa. Eu conheço muita gente que mora em casa de taipa que não tem nada de humildade. Humildade é isso, você lidar com o outro sempre com esse sentimento: poxa, eu poderia ser melhor, olha, todo mundo é melhor do que eu posso... Isso é humildade. Compreende? Então tá bom. Tem mais um? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos... Percebe? Isso é amor. Amor é você tirar o teu olhar do teu próprio umbigo e pensar no outro. Tem mais um? Ser amigo. O amigo ama em... Quando que o amigo ama? Em todos os momentos. Gente, você precisa ser amigo da sua esposa. Mulher, o seu marido não é só provedor, ele precisa ser seu amigo, então trate ele como um amigo. Não, eu sou amigo do cara que joga futebol comigo. Não, eu sou amiga da minha manicure. Não, mas seu marido também, sua esposa também precisa ser seu amigo. Na verdade, são os que mais precisam de amizade, porque são os relacionamentos mais perto um do outro. Por favor, fique de pé. De tal maneira nos amou Deus que entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Se você é amado, você precisa transbordar esse amor. Transbordar esse amor é viver desse jeito. Amizade, lealdade, amabilidade, paciência, bondade, verdade, confiança. Minha oração é que você possa viver o verdadeiro cristianismo no seu dia a dia. Não simplesmente fique conformado com aquilo que você recebeu no momento em que você aceitou Jesus como seu Salvador, mas se deixe levar pelo processo. E o processo é o quê? Andar em amor. Transmitir Cristo para as pessoas, através das suas atitudes, das suas palavras, dos seus sentimentos, das suas decisões. Viver o cristianismo 24 horas por dia, e não somente 1h30 por semana aqui na igreja, e mais 2 horas lá no GA. É fácil. E agora? Nosso dia a dia precisa mostrar Jesus ao mundo. Como que eu mostro Jesus ao mundo? Através do amor, porque Ele é o amor.